Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Mais uma aulinha aí, uma aula bem importante, a parte sobre eletroquímica envolvendo a eletrólise, beleza? Então, assunto que desde 2013, 2014, na prova do Enem está descampando muito, tá? Então, acho que vale a pena a gente dar aquele upzinho mais aí que nessas aulas extras que a gente está gravando para vocês aí, beleza? Existem os conteúdos já gravados, né, a própria aula em si, e agora um upzinho a mais, trazendo para vocês algumas questões, algumas outras visualizações e resoluções dessas questões aí para vocês, beleza? Então não vamos perder tempo, passar rapidamente por o tópico teórico e daí já vamos aplicar aí as questões às suas resoluções. Beleza? Então aqui o que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né, dentro da eletrólise, saber que a eletrólise, na realidade, ela é o contrário da pilha. Na aula anterior a gente viu a pilha, que é um dispositivo que gera eletricidade, agora não, agora ela vai consumir uma eletricidade para que a reação de oxirredução ocorra, certo? Polo positivo, polo negativo, tudo igual, só muda os polos, os nomes. Quem era positivo vira negativo, quem era negativo vira positivo, só que os nomes permanecem. O cátodo sempre ocorrerá a redução e no ânodo sempre ocorrerá a oxidação. Vogal com vogal, consoante com consoante. Já vou colocar para vocês de novo. O que muda são os polos. Aonde que estava no cátodo positivo, agora será o negativo. Só. Beleza? E detalhe, né? A diferença potencial agora, se você somar as semi-reações de oxirredução, esta soma tem que dar o quê? Negativa. Aí é uma eletrólise. É um processo forçado, ou seja, não espontâneo. Pilha é espontânea. Tranquilo? Beleza, né? Agora, ó, eletrólise. São reações de oxirredução provocadas pela corrente elétrica, ou seja, você tem que aplicar uma DDP, uma diferença de potencial. Um gerador fornece essa energia ao processo e o fluxo de elétrons agora será contrário. Antes, o fluxo de elétrons de quem era de oxidação para quem sofre redução, polo positivo para o polo negativo, agora será. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui só para vocês não confundirem. Ó. Polo positivo, polo negativo. Certo? Lembra qual que é aquela palavra? Pipoca, né? Pilha positivo. Não, agora o fluxo de elétrons será o contrário. Ó. O fluxo sairá de quem sofre oxidação para quem sofre redução. Só que agora os polos estão invertidos, ó. Aqui haverá o fluxo. Mas, professor, os elétrons podem, que são negativos, ir para um polo que também é negativo? Sim, por isso que é um processo não espontâneo. É um processo que provoca a oxirredução pela corrente elétrica. É um processo forçado. Agora, ó, esse polo negativo está recebendo elétron, então ele sofre redução e será chamado de quem? De cátodo. Beleza? Aqui vai ser chamado de oxidação, porque está perdendo elétrons, e vai ser chamado de ânodo. Beleza? Ó, isto aqui, eletrólise. Deixa eu fazer um contraponto aqui, ó. Polo positivo, polo negativo. Se você soltar um elétron bobão espontaneamente, ele vai para o polo positivo. Então, ele está sofrendo redução e será chamado de quem? De cátodo. Está perdendo, sofre oxidação, será chamado de ânodo. Beleza? Então, essa seria a maneira. Aqui você usa a expressão pipoca. Ó. Pilha, o positivo é o cátodo. Na eletrólise é o contrário. O positivo será quem? O ânodo. Legal, né? Beleza? E aqui algumas aplicações, né? Os eletrólises são as soluções que têm íons livres, né? Deixa eu apagar isso aqui para vocês olharem o que está escrito. Você não conseguiu anotar, pausa e depois volta, né? Você tem a caracterização de um eletrólito, são substâncias que contêm íons livres, que são os condutores de eletricidade. Legal, né? Para-choque, né? As medalhas de ouro, né? As joias, enfim. Essas são algumas aplicações. Nós temos duas eletrólises, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, certo? Aonde que essas eletrólises, a ígnea ocorre por fundição. Lembrando que sempre quando se fala em eletrólise, nós temos que ter os íons livres. Certo? Ó, por exemplo, do NaCl, você vai ter esta reação formando sódio metálico mais gás cloro, certo? Então, o sódio, que é o íon positivo, vai para o polo que é negativo, e o cloro, que é negativo, vai para o polo que é positivo. O sódio vira metálico, o cloro vira gás. Ok? A eletrólise aquosa é a mais cobrada nas provas aí.
beleza? Quando se fala aquosa, tem que vir o que na cabeça de vocês? A água. Então, você vai ter que fazer a ionização, dissociação da água, beleza? Ó, novamente agora, eu tenho íons, só que na utilização da água como solvente, eu também tenho H+, mais OH-. Então, haverá o quê? Uma competição de íons, beleza? E aí existe essa tabela, uma regra de descarga nos polos, que existe essa denominação aqui, ó. Os metais alcalinos, que é do grupo 1 da tabela periódica, sódio, lítio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2 da tabela periódica, né, o berílio, magnésio, cálcio, bário, estrôncio e o alumínio. Esses caras, eles na eletrólise aquosa, eles não são utilizados. A mesma coisa, note que aqui até eu destaquei o H+, ó, porque a ordem de descarga está assinalada para baixo. Então, os outros metais que são, por exemplo, um cobre positivo, um zinco positivo, um ferro positivo, uma prata positiva, elas é que têm a maior tendência de ser descarregados, em comparação com o H+, daí. Você tem que focar assim, ó, o H+, e o OH- são os dois íons focos. O que você vai ter que decidir é entre o cátion e o H+, entre o ânion e o OH-. Essa é a lógica. Se for um cátion da família 1, família 2 ou alumínio, eles não irão. Quem que vai? O H+. Se for um não metal e o H+, se for o metal, diferente da família 1, família 2, alumínio, os outros metais, vamos colocar assim, e o H+, quem tem preferência? Os outros metais, o ferro, o cobre, um zinco, assim por diante. A mesma coisa com os ânions. Sempre o OH e o H+, o OH- e o H+, são os íons padrões na eletrólise aquosa. É eles que vão mencionar quais são os outros que vão ser descarregados. Que nem aqui, ó, flúor e ânion oxigenado. Quem que é o ânion oxigenado? Um SO4-2, um PO4-3, por exemplo, e assim por diante. Esses caras não vão para o polo. Quem que vai para o polo? O OH-, certo? H+, quando vai para o polo, vira hidrogênio gasoso, e os OH- quando vão para o polo, eles vão preferencialmente formar o quê? Água e meio de O2. É uma reação clássica da produção de descarga. Ó. Quando o íon OH- tiver prioridade na descarga, a semi-reação que produzirá, ó, água e meio de O2. Essa é uma reação que eu, se fosse você, daria uma atenção maior a ela. Beleza? E aqui, quem são os ânions não oxigenados? Um Cl-, um Br-, um I-, um S-2 e assim por diante. Esta é a lógica da eletrólise aquosa. Dar preferência à descarga. Volto a repetir. Entre os íons positivos, família 1, família 2 e o alumínio não vão para o polo. Quem que vai? Muito bem, o H+. Só que se eu tiver um outro metal, diferente da família 1, família 2 e o alumínio, comparando com o H+, esse outro metal é que vai ser descarregado para o polo. O H+ vai ficar em solução. A mesma coisa acontece com os ânions oxigenados. E o íon flúor não vão. O OH- vai. E o OH- quando vai, vira água e meio de O2. E se eu tiver qualquer outro ânion, diferente dos ânions oxigenados e o flúor, esses ânions oxigenados é que tem, não oxigenados, é que tem preferência em comparação com a hidroxila ou OH-. Ok? Na estequiometria também, novamente, né, falando de estequiometria, sempre é bem abordado isso também, nós vamos ter que usar o kit, que é a quantidade de coulombs usada da descarga que você usa uma certa corrente e um certo tempo. Então, um elétron, como vocês viam na física, existe uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Como a gente trabalha com mol de elétrons, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo essa conta, isto vai dar aproximadamente o 96.500 coulombs, ok? Como eu falei para vocês, 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs e corresponde a 1 Faraday. E, para você calcular uma nova quantidade de carga que passa pelo circuito, pelo tempo e pela corrente, você consegue calcular a quantidade de coulombs. Ó.
Só que a tua equação-chave sempre vai ser assim, ó. Um M mais X elétrons se transformando sempre em M. Esse X é o mesmo. Então, você vai precisar de X vezes 96.500 coulombs para depositar a massa molar daquele metal. Tantos coulombs que você calcula no kit, qual será a massa que você vai determinar do metal? Sempre, sempre. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, ó. Alumínio mais 3 elétrons para se transformar em alumínio. Então, você precisa de 3 vezes 96.500 coulombs para depositar 27 gramas, que é a massa molar do alumínio. Com uma nova corrente, um novo tempo, até vou colocar aqui, ó, I vezes o T, qual será a massa de alumínio que será depositada? M. Beleza? Esta é a maneira geral de você calcular as massas, os volumes desprendidos, enfim, a estequiometria da eletrólise. Querem ver? Ó? Trouxe para vocês algumas questões aqui para a gente dar aquela ênfase maior. Olha só. Quando você faz passar uma corrente elétrica, opa, estou falando do quê? Eletrólise. Já de cara. Através de uma solução aquosa de nitrato de cobre 2. Por que eu sei de nitrato de cobre 2? Porque esse 2 vai lá para cima, ó, cobre 2+. Deve-se verificar que ocorre migração, ocorre fluxo. Temos que montar. Como é que eu monto? Daquela mesma forma, ó. Cobre NO3, vai se transformar em quem? Em cobre 2+, mais o quê? NO3-, 2 NO3-. Como ele está falando em solução aquosa, eu uso sempre 2 moléculas de água para facilitar a estequiometria. Vai liberar 2H+, mais o quê? 2OH-. Certo? Aqui embaixo eu coloco o polo negativo, aqui eu coloco o polo positivo. Fluxo de elétrons numa eletrólise, do positivo para o negativo. Esse é o nosso fluxo. Beleza? Pipoca, pilha, positivo, cátodo. Como eu estou fazendo uma eletrólise, o positivo será o ânodo e vai sofrer o quê? Oxidação. Aqui vai sofrer redução e é chamado de quem? De cátodo. Sempre monte isso. Agora, analisa as alternativas. Ocorrerá migração do cobre mais 2 para o ânodo e de NO3- para o cátodo? Bom, quem é que tem preferência agora? Agora aquela tabela, ó. Cobre e H+. Até vou voltar. Cobre e H+. O H+ está aqui. Cobre está aqui, ó. Cobre 2+. Porque ele não é um metal alcalino, não é um metal alcalino terroso e não é alumínio. Quem é que tem preferência de descarga no polo? O cobre. Então, é o cobre que vai para o polo. Então, até vou destacar aqui em realçar, ó, o cobre é que vai para o polo. Agora, se nós voltarmos nos ânions, né, os OH- e o NO3-, deixa eu voltar lá só para vocês entenderem, cadê o NO3-? Está aqui, ó. Aqui é o NO3-. E entre o NO3- e o OH-, qual que é a ordem de descarga? O OH-. Então, é o OH- que vai para o polo. Beleza? Deixa eu destacar aqui, realçar, o OH- vai para o polo. E quando o cobre, vai virar o quê? Cobre 0. E quando o OH- que eu falei para vocês, vai transformar o que aqui? Em água mais meio DO2. Certo? Agora vamos às alternativas. A migração de cobre mais 2 para o ânodo? Não. A cobre mais 2 para o cátodo, então já elimina. Ocorre migração de cobre mais 2 para o cátodo? E de NO3 para o ânodo? Não. O NO3 fica em solução, então elimina. O fluxo de elétrons se faz do cátodo para o ânodo? Não. O fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo, então elimina. No ânodo ocorre redução. Não, no ânodo ocorre oxidação. No cátodo sofre redução. Aqui, ó, consoante com consoante. Então, letra E, a nossa alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Ó? Então, essa é a lógica geral de qualquer eletrólise. Eletrólise, daí a parte matemática eu vou deixar para vocês um pouquinho mais para além ali.
ok? Então, faça a dissociação, independente qual seja a substância. Se for uma eletrólise aquosa, faça a dissociação da água, ionização da água, enfim, tá? Tem que ter aquela tabela de descarga. Guarde, família 1, família 2 alumínio, nunca, ânions oxigenado e flúor, nunca está nessas duas partes de baixo daquela tabelinha ali, ok? Sem isso, não tem como resolver, não tem. A não ser que ele faça, isso aqui é uma prova de vestibular, essa é uma questão de vestibular, vou ser bem sincero para vocês, não é uma questão do Enem, ok? Mas vai que, aí esse mais vai que é que está no texto, por isso que daí tem que ler o texto para ver qual é o andamento que a questão vai dar para vocês. Legal? Beleza? Próxima questãozinha aqui, ó. O cloro, Cl2, é consumido em grandes quantidades como alvejante, como bactericida em tratamento de águas e na obtenção de um grande número de compostos orgânicos. Ocorre na natureza sempre no estado combinado. É obtido, em geral, pela eletrólise do NaCl em solução aquosa. Ó. Olha que eu tenho aqui, ó, família 1, ó. Sobre a eletrólise do NaCl em solução aquosa, é correto afirmar. Vamos fazer aqui, depois a gente vai lá para o outro lado. Deixa eu ver se tem espaço. Não tem espaço. Então, vamos lá. NaCl tem que transformar em Na+, mais o quê? Cl-. Eletrólise aquosa, 2 moléculas de água, vai produzir 2H+, mais 2OH-. Polo negativo, polo positivo. Fluxo de elétrons, sempre do positivo para o negativo numa eletrólise. Por quê? Porque aqui, o que nós temos que pensar? Isso será a oxidação, que perde elétrons, consequentemente será quem? O ânodo. Aqui está sofrendo redução e será chamado de cátodo. Agora, ó, o sódio é da família 1, ele não tem preferência. Quem é que vai ter preferência pela tabela? O H+. E o H+, vai virar o quê? Hidrogênio gasoso. O cloro não é um ânion oxigenado, não é o flúor. Então, ele é que vai ter preferência. Por quê? Porque ele está dando o texto, ó, o Cl2 é consumido. Então, tem que produzir ele. Beleza? Então, tá vendo? Ó, essa é uma questão que está induzindo a você preferir o Cl- do que o OH-. O OH- vai permanecer em solução. Que junto com o Na+, vai formar o quê? Uma solução básica. Quem que vai formar aí? NaOH. Aqui vai formar o Cl2, como o texto está induzindo vocês. Por isso que a leitura é importante. Legal? Agora, a reação de obtenção de oxidação no cátodo, não vou nem pensar. Beleza? Porque a oxidação ocorre no ânodo. E no ânodo, cátodo é do sódio, não é do sódio, é do H+, duplamente errado. Os produtos são Cl2 que se desprende do ânodo e Na não é o Na que vai para o polo, é o hidrogênio. Então, elimina, está aqui, ó. É o H+, que está indo para o polo, produzindo H2, certo? A reação de eletrodo líquida no ânodo pode ser descrita. Ânodo é o cloro, e aqui ele está dizendo que é o hidrogênio. Se fosse no cátodo, estaria perfeitamente correto. Então, elimina. Há desprendimento de gás cloro no ânodo. Opa, volta. Há gás cloro no ânodo? Sim, há gás cloro no ânodo. Então, até aqui está verdadeiro. E gás hidrogênio no cátodo? Há gás hidrogênio no cátodo? Aham. E a solução torna-se básica? Não está formando NaOH? Sim. Então, letra D, alternativa verdadeira. O cloro sofre redução. Não, o cloro está sofrendo o quê? Oxidação. Então, elimina. Tranquilo, né? Beleza? Ó, um item bem tranquilo. Novamente, montamos as duas semi-reações de dissociação do NaCl e do H2O. Colocamos o polo positivo, colocamos o polo negativo, colocamos quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução e fluxo de elétrons. E a tabela tem que estar em mente. Mas uma das partes da tabela, ele deu no texto. Então, ficou mais tranquilo a resolução dessa questão. Vamos uma para a estequiometria agora, ó. Qual é a massa de níquel? Ó, já está falando que tem que formar níquel, obtida a partir de uma solução de cloreto de níquel, submetida a uma corrente de 20 ampere durante 2 horas. Então, ó, 20 ampere a corrente, 2 horas é o tempo.
Só que no kit lá, se você voltar, o tempo tem que ser transformado em o quê? Em segundos. E 1 hora tem quantos segundos? 3.600. A física usa muito isso. 2 vezes 3.600 vai dar quanto? 7.200 segundos. Tranquilo? Beleza, né? Agora, ele quer saber a massa. Então, o níquel... Opa, não é M, né? É N. O níquel, que tem uma carga de mais 2, precisa de 2 elétrons para se transformar em quem? Em níquel sólido. Beleza? Essa é uma questão um pouco mais difícil, porque o níquel não é um metal muito normal de aparecer nas questões, né? Geralmente, se for uma questão do Enem, eles geralmente dão a carga dele. Beleza? Então, novamente, ó, igual 2 vezes 96.500 coulombs está para a massa do níquel, que vale quanto? 59 gramas. O que eu tenho que colocar aqui? A corrente e o tempo. Então, vai ser 20 vezes 7.200, que vai me dar a minha quantidade de coulombs. Qual vai ser a massa? Então, nós vamos ter que fazer uma continha. Dá para fazer algumas simplificações, né? Ó, massa vai ser 20 vezes 7.200 vezes 59, dividido por 2 vezes 96.500. Daria para simplificar aqui, ó. 20 sobra quanto? Sobra 10. Então, vai ser 10 vezes 7.200, certo? Que vai dar 72.000, vezes 59, que dá um calhaço dividido por 96.500. Isso vai dar uma massa de 44,02 gramas. Beleza? Então, resposta correta, letra D. Né? Ou faz simplesmente aqui a tua conta sem simplificar nada. 20 vezes 7.200 vezes 59 dividido por 2 dividido por 96.500. Só estou conferindo a nossa matemática. Perfeitamente correto. Beleza? Então, a carga do íon é a quantidade de coulombs que você precisa. Só que vezes a quantidade de elétrons que estão ali para ser recebidos para se transformar no metal na forma sólida. Tranquilo? Beleza, né? Mais uma questão, agora uma questão do Enem, certo? Ó, que caiu em 2017, certo? Que é o que a gente acabou de resolver facilmente. Lá, ó. A eletrólise é um processo não espontâneo, que novidade, de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Olha aqui que legal. Lembra que na aula anterior, né, de pilha extra que eu coloquei para vocês, quando elas estão ligadas em série, os polos têm que estar trocados? Olha aqui, positivo ligado com positivo. Esta é uma característica de uma eletrólise. Porque se fosse positivo com negativo, seria uma pilha que estaria ligada em o quê? Em série. Legal? Curtiram agora? Façam essas associações, pessoal. É muito, muito importante. Aqui a mesma coisa, ó. Negativo com negativo. Joia? Aí ele está falando aqui, ó, o gás cloro, né? Ele colocou NaCl, aqui dentro tem água, está saindo a solução alcalina e ele quer saber qual é o produto secundário desta eletrólise. Nesse processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário é O. Então, novamente, ó, NaCl, quando foi jogado na água, ele se dissociou, formando Na+, mais Cl-. Já como você está usando a água, vai produzir 2H+, mais o quê? 2OH-. Polo negativo, polo positivo. Não precisa nem saber porque não está pedindo quem que é o polo, quem que é quem. Mas você tem que saber a ordem de descarga. Ó. O sódio, ele é da família 1 da tabela periódica. Ele é um alcalino. E alcalinos não vão para o polo. Quem que vai para o polo? O hidrogênio. O hidrogênio indo para o polo, o que que ele vai virar? Hidrogênio gasoso. O Cl-, igual aquele que nós fizemos, né? O Cl- tem preferência em relação ao H-, porque ele não é um ânion oxigenado, não é o flúor. Então, ele vai para o polo. Consequentemente, vai formar o que aqui? Vai formar Cl2 gasoso. Por quê? Porque o texto está dizendo isso, ó. Tá aqui, ó. Está saindo o gás cloro. Está
está saindo uma solução alcalina. Opa, se a solução é alcalina, tem que sobrar o Na+ e o OH-. Porque o Na+ e o OH-, daí lógico, teria que fazer uma estequiometria propriamente dita, e isto aqui vai formar o quê? NaOH, que é uma solução o quê? Básica, o hidróxido de sódio, que é o que está aqui, ó, solução alcalina. Quem que é a solução alcalina? NaOH. Certo? Então, quem é o produto secundário? Se no texto ele está falando que tem gás cloro, que tem a solução alcalina e quer um produto secundário. Quem que é o produto secundário? Só pode ser o hidrogênio molecular, o H2. Então, essa seria a maneira, vamos dizer assim, mais normal, tradicional de ser trabalhadas as questões de eletrólise, ó, questão do Enem. Só que agora eu pergunto, quantos que sabem disso? Poucos. Você sabe disso, certo? Então, dá uma estudada bem com carinho nisso, certo? Ó, no mesmo ano, 2017, 2 questões sobre eletroquímica. Uma sobre pilha e uma sobre eletrólise. A de pilha, N vezes mais difícil do que essa. Essa, se você domina o conceito, posso até fazer mais uma aqui embaixo, tem espaçozinho ali, posso até fazer de uma outra substância muito comum de ser cobrada, vou apagar aqui, tá? Se quiser voltar, daí volta. Ó. O sulfato de cobre, também muito usado, o pessoal gosta de cobrar essa solução. Deixa eu passar uma regrinha aqui só para vocês entenderem, ó. O CuSO4 se transforma em quem? Em Cu2+, mais o quê? SO4 2-. Como eu quero uma eletrólise aquosa, 2 moléculas de água vai produzir o quê? 2H+, mais o quê? 2OH-. Polo negativo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora aquela história, ó. O cobre não é da família 1, família 2 alumínio. Então, ele é que tem preferência de ir para o polo. E vai virar o quê? Cobre sólido. Beleza? O SO4 é um ânion oxigenado. Ele não vai para o polo. Quem que vai para o polo? O OH-. E o OH-, quando vai para o polo, vira o quê? Água mais o quê? Meio de O2, que é gasoso também. Eu poderia até cortar uma água com uma água daqui, enfim, tanto faz. Mas olha que parte importante também que ele poderia associar com pH. O que está sobrando no meu meio aqui, ó? Está sobrando H+, e está sobrando SO4, ou seja, está sobrando H2SO4. Contrário da eletrólise que eu acabei de fazer para vocês. Ou seja, o meio fica o quê? Fica ácido. Tranquilo? Aí ele poderia fazer toda uma associação de polo positivo, polo negativo, quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, enfim, volto a colocar aqui, ó, fluxo de elétrons, certo? Será do negativo para o positivo, quando for uma pilha. Quando for uma eletrólise, é o contrário, do positivo para o negativo. Pipoca, pilha, positivo, cátodo, mas eu estou fazendo uma eletrólise, então positivo vai ser quem? Vai ser o ânodo, e ânodo sofre o quê? Oxidação, porque ele tem que perder elétrons. E aqui vai ser chamado de cátodo e vai sofrer o quê? Redução, porque os elétrons estão indo para o polo negativo, ou seja, ele está recebendo esse fluxo de elétrons. Então, aí estão aí 2 aulinhas, né? A aula sobre pilha, a aula sobre eletrólise, que completa a parte sobre a eletroquímica. São 2 assuntos bem importantes. Eu fiz questão de elaborar mais essas 2 aulas aí para que você tenha um up a mais aí também, tá? Então, foque nesses estudos, estão cobrando, é importante, é difícil, certo? Se você domina a parte básica, fechou, mas tenta dar uma detalhada mais nessa questão, ou naquela questão de pilhas da aula anterior. Tenta buscar essas informações mais pertinentes aí para que você possa olhar na prova do Enem e olhar assim, putz, tranquilo, essa eu vou gabaritar, beleza? Como eu tenho aluno, né, virtual, que são vocês, eu tenho aluno real, que são meus alunos em sala de aula, a volta da prova do Enem foi fantástica, né? Porque eles olharam para essas questões e falaram, pô, professor, se o que você falou caiu, lógico, não tem coisa diferente a cair. Lógico, tem, óbvio, mais específico, mas você viu o conteúdo, basta você saber interpretar ali a questão de modo geral. Chutando por baixo, hein? Vamos chutar aí, 15 questões Enem, os alunos de 2017 que fizeram a prova acertaram 12, 13 questões. Mágico, né? Que fantástico.
E isso eu sei, porque, como eu já falei em algumas aulas aí, a nossa coordenação manda o feedback para nós. A gente sabe a felicidade dos alunos recebendo nossos e-mails, né? Ou mandando os e-mails para nós, né? Beleza? Felizes, sorridentes e contentes porque estão aí alcançando o seu objetivo, que é o seu também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.